Você sabia que um jovem de apenas 19 anos escreveu um dos documentos mais influentes do protestantismo? As resoluções de Jonathan Edwards, escritas em 1722, continuam moldando o pensamento cristão até hoje. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where É fascinante pensar que essas palavras atravessaram 3 séculos e ainda são tão relevantes. E o mais interessante é que ele escreveu durante o Grande Despertar nas colônias americanas. Exatamente, e olha só que profundo. Edwards começa reconhecendo sua total dependência de Deus. Ele estabeleceu um sistema prático de ler todas essas resoluções semanalmente, algo que os estudiosos dizem ter influenciado sua disciplina espiritual por décadas. E como você vê essa resolução específica, a número 25, se conectando com o pensamento teológico moderno? Bem, é interessante você perguntar isso. John Piper, um teólogo contemporâneo, frequentemente cita essa resolução específica como um exemplo perfeito do que ele chama de hedonismo cristão. A ideia de que nossa maior alegria vem de buscar a glória de Deus. Ah, e não podemos esquecer que Calvino já falava sobre isso em suas Institutas, essa conexão entre autoconhecimento e conhecimento de Deus. Sim, e sabe o que é incrível? Edwards estava essencialmente criando um método de mindfulness cristão no século XVIII. Ele propõe um autoexame tão profundo que antecipa muitas descobertas da psicologia moderna sobre autoconsciência. Bem, isso me faz pensar em como os puritanos eram muito mais sofisticados em sua compreensão da psique humana do que geralmente imaginamos. E você sabia que estudos recentes mostram que práticas regulares de autoexame espiritual, como as propostas por Edwards, estão associadas a maior resiliência emocional? Um estudo da Universidade de Harvard, em 2019, estabeleceu essa correlação. Nossa, isso realmente coloca as resoluções de Edwards em uma nova perspectiva para o século XXI. E veja como ele aborda a questão do amor de Deus. Não é apenas sobre sentimentos, mas sobre identificar e combater ativamente qualquer coisa que possa causar dúvida sobre esse amor. É um approach muito prático. E como você acha que podemos aplicar isso hoje em um mundo tão diferente do século XVIII? Olha, os especialistas em espiritualidade contemporânea, como Timothy Keller, sugerem adaptar essas práticas usando tecnologia moderna. Por exemplo, apps de journaling espiritual ou lembretes diários para momentos de reflexão. Isso me lembra muito o que Richard Foster fala sobre disciplinas espirituais em um contexto moderno. Exatamente. E um dado interessante. Uma pesquisa recente mostrou que 67% dos cristãos que mantêm um diário espiritual regular reportam maior clareza em sua vida devocional. Então podemos dizer que Edwards estava realmente à frente de seu tempo. Sem dúvida. E o mais fascinante é como ele combina rigor intelectual com profunda espiritualidade. Suas resoluções não são apenas exercícios mentais, mas verdadeiras ferramentas de transformação espiritual. Bem, acho que chegamos a um ponto crucial aqui. A ideia de que autoexame espiritual não é opcional, mas fundamental para o crescimento na fé. E para encerrar, que tal pensarmos em como essa resolução específica pode nos inspirar? Edwards nos ensina que crescimento espiritual requer intencionalidade, regularidade e, acima de tudo, dependência da graça divina. Isso mesmo. Que possamos levar conosco essa sabedoria secular e aplicá-la em nossas vidas hoje. Muito obrigada por nos acompanharem em mais este episódio. Até a próxima!